Boa noite, Wesley. Boa noite a todos que estão aqui para essa entrevista, mais uma entrevista aqui na Oficina Entrevista. Eu vou ler um texto aqui antes, é rapidinho, e foi exatamente o texto que eu postei hoje no canal da Oficina. O texto se chama É Disso Que Eu Estou Falando. Freud foi um gênio, mas na época dele não existia computador e informática. Platão foi um gênio, mas na época dele não existia cinema e realidade virtual. Buda foi um gênio, mas na época dele não existia internet. Tá, e daí? E daí que nossos antecessores não tinham como usar esses conceitos que atualmente são comuns, corriqueiros e conhecidos por todos. Imagine que pudéssemos trazer Freud para o presente e mostrássemos para ele um cérebro eletrônico, ou seja, um computador, com input, id, CPU, ego e HD, superego. Freud diria, é disso que eu estou falando! Imagine trazer Platão para o presente, que pudéssemos trazer Platão para o presente e mostrássemos para ele um cinema com projetor, fogueira, rolo do filme, mundo das ideias e projeção, mundo sensível. Platão diria, é disso que eu estou falando! Imagine que pudéssemos trazer Buda para o presente e mostrássemos para ele a internet, onde tudo existe em interdependência. Buda diria, é disso que eu estou falando! Tá, e daí? Daí que não precisamos ficar presos na caverna de Platão ou em qualquer outro conceito do nosso passado filosófico. Explicações complexas de filosofia, que levavam anos de estudo, atualmente podem ser explicadas e entendidas numa sessão de cinema do filme Matrix. O funcionamento mental humano é muito mais fácil de ser explicado e entendido através de analogias com a informática. Claro que é nobre citar nossos antecessores. Claro que é nobre honrar a caminhada dos nossos antecessores, mas é um desserviço ao esforço de todos os nossos antecessores ficarmos presos a conceitos do passado só porque foram produzidos por autoridades atualmente idolatradas. Aposto que Freud, Platão, Buda e nenhum pensador do passado perderia a oportunidade de usar os conceitos da atualidade, principalmente os conceitos da informática. Eu não perco essa oportunidade. E você, vai perder? Está perdendo? Se sim, você está offline. Como diria Buda, fica on. Nosso entrevistado de hoje é uma pessoa que está on. Conheci ele nos primórdios da internet, participando de uma lista do Yahoo Grupos, chamada PNL Brasil. A internet estava começando, os grupos de debate estavam começando e a PNL também estava começando. E lembro de muitos debates que tivemos sobre os temas da PNL e todos muito produtivos. De lá para cá, durante os anos, mantivemos um contato mínimo para não perder o contato. Hoje, ele será nosso entrevistado aqui no canal da Oficina. Senhoras e senhores, com vocês, Wesley. Pronto, Wesley. Clica aí de novo e liga o tempo. Legal, boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal. Beleza? Pô, tu já começa revelando que eu sou dinossauro da internet? Fala sério. Wesley, eu não pronunciei o seu sobrenome porque não sei falar. Como é que fala? É fácil, Dimitruk. Dimitruk, tranquilo, já falo facinho. Eu imaginei que fosse
mas às vezes tem um assunto em algum lugar diferente. Não, um pouquinho de prática foi boa. Hoje eu estou falando bem. Wesley Dimitruk, ou então Vez Dimitruk, muita gente já me conhece como Vez. Pode me chamar de Vez também, tá de boa. E, cara, faz tempo essa lista, hein? Eu lembro que começou em 2002 esse negócio. 2002. Rendeu um bom papo lá. Foi uns 5 anos essa lista, né? Tinha muita coisa legal. Nossa, muito tempo. Acho que ainda existe o arquivo ainda dessa lista, hein? Acho que ainda tem acesso ao arquivo dessa lista. Eu lembro que ficou tudo arquivado quando entrou em inatividade. Lista de discussão. Era isso do debate via internet, né? Era a maior que tinha de PNL no Brasil. Era bem legal, ficou bem forte. Lá no começo, lembra? E depois a PNL teve uma época que uma queda no nome da PNL, a coisa caiu bastante, só, mais ou menos naquela época daquela crise de 2008, e aí voltou a estar em voga, a galera está falando bastante, procurando bem, está bem legal, o momento está bem bacana, assim. No geral, para todo modelo de desenvolvimento pessoal, é uma época fantástica que a gente está vivendo. Eu penso, que época fantástica. Eu acho que esses caras falariam assim, é disso que eu estou falando mesmo, porque, cara, que momento, que momento. A gente vai voltar nisso aí. Primeiro, eu vou começar. Primeiro, eu queria te dar boas-vindas e agradecer, aceitar o convite aqui. Você aceitou prontamente. Muito obrigado. Com o maior prazer. Nossa, bora lá. Então, vou começar aqui, Wesley, te situando no tempo e no espaço. Onde você mora atualmente? Moro em São Paulo. São Paulo, capital, na região do Jabaquara. Bairro do Jabaquara, Zona Sul. Você é nascido aí? Cara, eu não sou nascido em São Paulo. Eu sou quase paulista inteiro. Eu vim para São Paulo quando eu tinha 2 meses de idade. Entendeu? Praticamente paulista. Cara, eu morei muito tempo em São Paulo. Em 2012, 2002 você morava aí, então. Morava aqui, a vida inteira morando aqui. A vida inteira morando aqui. A gente poderia Gosto ter se muito. e não se encontrou. Pois é, Agora, gosto muito da cidade, fantástica. quantos anos você tem atualmente, Wesley? 49. Quase 49. Estou mais perto do 49 do que do 50, então é quase 49. Você é casado? Não, eu sou solteiro. Já foi casado? Já fui, já tive relacionamento fixo, já, tá, no momento estou solteiro há um tempinho já. A pandemia também não está ajudando muito não, né? Nessa área. Você tem filhos? Tenho uma filha de 26 anos, adulta Oh, já. qual é a sua profissão? Eu sou treinador, trabalho como treinador mental. Ajuda as pessoas a aprenderem a usar a sua mente, principalmente com programação neurolinguística, né? O principal modelo. Se o dinheiro não fosse necessário para você, se você não precisasse de dinheiro, você continuaria exercendo a mesma profissão? Provavelmente. Beleza. Então está na profissão certa. Eu diria 99,99% de certeza. A não ser que realmente fosse uma situação que fugisse do meu controle absolutamente, uma necessidade, mas, cara, com certeza. Dinheiro não fosse questão, com certeza. Entendeu? Agora eu vou para a sua história. Vamos entrar na sua história, tá? Como foi a sua infância? Conta aí, Cara, apanhado. minha infância foi uma ótima infância. Eu tive tudo o que eu precisei, entendeu? Graças a Deus, graças à vida, graças à minha família, entendeu? Foi uma infância que realmente tudo que me foi necessário sempre esteve presente. Tenho pais fantásticos. Meus pais pisaram na bola comigo, sim, também, entendeu? Como todos os pais fazem, eventualmente. Agora, tudo que eu precisei, a vida sempre me amparou. A minha infância não foi assim. Bom, foi bem limitada, aqui aproveitando falando financeiramente, entendeu? Morei
na periferia, cresci na periferia, entendeu? Então, tive uma condição bastante limitada, mas tudo que eu coloquei a minha energia, que eu falei, eu quero, pô, sempre conquistei, entendeu? Então, assim, eu não tenho queixa nesse sentido, entendeu? Agora, foi assim, uma infância na periferia, financeiramente limitada, entendeu? E uma infância fantástica, eu não tenho, não tenho do que falar. Teve momentos que foram mais desafiantes, mais doídos, entendeu? Agora foi uma infância legal, eu viveria de novo, entendeu? No meu aniversário mais recente, minha mãe falou assim, que ela passaria por tudo de novo. Eu falei, sério? Você tem coragem de passar por tudo de novo? Ela falou, sério. Eu falei, pois é, eu também passaria por tudo de novo, sabe? De boa. Foi legal. Legal. Então, a música da Muvuca que fala isso. Faríamos de novo tudo igual, a música fala. Então, É, vamos entrar nessas quase, experiências. quase tudo, quase tudo. Enfim, como eu disse, tive tudo que eu precisei, entendeu? O que eu, não tive tudo que eu quis, mas tive tudo que eu precisei, com certeza absoluta. Bem legal. Wesley, quais são as melhores lembranças da sua infância? Cara, as melhores lembranças têm a ver com brincar na rua, sabe? E quando eu era garoto era diferente de como é hoje. Então a gente não tinha celular, não tinha essas coisas. Então era aquele negócio, a gente ia pra rua, ficava na rua, molecada toda na rua. Como eu cresci na periferia, assim, morava perto da favela tal, e assim, era todos os moleques na rua. Eu brinquei com muitos garotos que depois viraram, enfim, viraram bandidos, né? Outros que já partiram, outros que também são gente de bem, entendeu? Todo tipo de gente, porque está na rua. E aqui o mundo era bem diferente, porque a gente ia brincar na rua e a gente ficava na rua, não tinha celular, né, sendo rastreado, essa coisa toda. Aí quando começava a anoitecer, aí só dava as mães indo pra rua e você só ouvia berrando lá, Wesley, né? Marcelo, né? E cada as mães berrando e os moleques começavam a aparecer tudo ir para casa. Era muito diferente de como é hoje, sabe? Então eu tenho muitas lembranças legais dessa fase. Então, assim, a gente fazia carrinho de rolemã, eu gostava muito de jogar baleia de gude, por exemplo, e na pipa. Então, para pipa eu fazia, quando eu tinha 10 anos de idade, por exemplo, eu fazia pipa e vendia pipa. Uma vez por semana eu ia no bazar vender pipa, entendeu? Então essas coisas são muito bacanas, entendeu? Eu acho que principalmente uma coisa que eu gostava muito era jogar bolinha de gude e carrinho de rolemã. Carrinho de rolemã é uma coisa que hoje você não vê mais, não tem como, né? Não tem como. A rua mesmo onde é a casa da minha mãe, que a gente descia de carrinho de rolemã, hoje é impossível fazer isso pelo movimento que tem lá de ônibus, caminhão, carro, não dá. Não dá. Então, foi bem diferente de como é hoje, sabe? Né? Como é que o pessoal fala assim, era no meu tempo, né? Mas essa é uma diferença muito significativa. O negócio da molecada brincando na rua, e no final do dia, e as mães lá berravam, Wesley, Marcelo, tal. Aí os moleques começaram a aparecer, entendeu? Isso é muito diferente de hoje, acho que até existe, todos os recursos que a gente tem são muito legais, só que tem uma coisa, acho que talvez de superproteção, assim, sabe? Que talvez não seja tão legal assim. E eu, enfim, eu gosto de ter isso na minha história, sabe? Agora vamos pro Dark Side. Quais são as piores lembranças da sua infância? Cara, as piores lembranças da minha infância, eu acho que a parte mais desafiante mesmo, quando eu era garoto, era a questão de bullying na escola, entendeu? Porque assim, por exemplo, eu vejo hoje algumas pessoas reclamando, no primário não passa de ano, coisa do tipo, eu vejo algumas pessoas reclamando disso que acham isso errado. Eu, por exemplo, sempre passei de ano, sempre tirei nota boa. E aí o que acontece? Com 11 anos, 10 para 11 anos de idade, eu estava na sexta série. Só que tinham meninos que eram muito maiores do que eu, porque uma diferença de 2, 3 anos nessa fase é muito grande. Então, na escola que eu frequentei, escola pública, né, até a oitava série, tinha muito lance de briga, o lance de bullying, entendeu? E os professores não tinham atitude nenhuma em relação a trabalhar no aliás, hoje fala-se de bullying e às vezes eu tenho a impressão que fala-se como se naquele tempo não houvesse. Mas eu acho que as piores fases eram fases de bullying. Teve muito dia que eu tive que sair correndo da escola, me escondendo, coisas do tipo, entendeu? Acho que esse era o pior. Eu nunca fui
de brigar, assim, mas tinha situação que não dava para escapar, sabe? Então, assim, apanhei, bati também, né? Enfim, fez parte também isso. Acho que isso é a parte mais desagradável, assim, sabe? Entendi. Quando começou o seu interesse pelo autoconhecimento? Cara, quando começou, eu não tenho uma certeza exata. Eu acho que eu tinha aí uns 11 anos de idade, mais ou menos, entendeu? E eu sempre gostei de ler, sempre gostei muito de ler, isso foi muito estimulado também na minha família, foi muito legal. E outra coisa em casa era assim, né? Por mais que às vezes a situação tivesse apertada, limitada, mas assim, falasse assim, pai, preciso de um livro tal, pô, no outro dia o livro estava lá, ele dava um jeito de conseguir o livro, entendeu? Então isso, ele sempre estimulou muito. E aí, caiu na minha mão lá em casa, tinha muito livro, né? Muito livro em casa. E eu também comecei a frequentar a biblioteca, tal, muito cedo, por causa desse estímulo. É muito legal isso. E caiu na minha mão um livro do Carlos Castaneda, um livro chamado O Presente da Águia. E é interessante que esse livro já é um dos livros avançados na história dele. Não é nem um livro para você começar a ler, Carlos Castaneda. E esse livro caiu na minha mão e, cara, ele falava de umas coisas assim que eu comecei a pirar. E eu falava, isso é uma loucura tal, entendeu? Que viagem que esse cara tá falando aí. E eu acho que esse foi o primeiro contato. Mas acontece que eu já era meio diferente nesse sentido desde garoto. Porque, sabe, eu lia astronomia com 9, 10 anos de idade, livros de astronomia. Eu gostava do programa do Carl Sagan na época, o Cosmos, né, lá no final da década de 70. Eu já ficava ligado em umas coisas assim, sabe? Já tinha esse negócio de pensar nisso. Então, eu acho que a gente vai atraindo as coisas para a gente, ou melhor, a gente vai se direcionando. Agora, para mim, o marco é esse livro, mas não porque ele seja tão significativo, até mesmo porque nada que eu não entendi nada que ele falava. Eu acho que talvez por causa disso. Talvez por causa disso. Que eu falei, cara, eu não estou entendendo nada do que esse cara está falando, velho. Cara, que doideira. Então, com isso, muito cedo eu comecei a estudar questões relacionadas à filosofia, à religião, entendeu? A religião me pegava muito, porque eu recebi uma tradição católica, né? E bastante conservadora nesse sentido, né? Vai para a igreja e tal. Então, ainda até uns, você vê, com 15 anos, mais ou menos, eu era até líder do grupo de jovens da igreja, para você ter uma ideia, sabe? Eu ia lá ajudar na quermesse, essas coisas. Aí eu arrumei uma namorada e ela me salvou desse caminho, sabe? Mas aí depois Você ia virar padre? não ia chegar a virar padre, não ia ter jeito, não tenho vocação para isso não, entendeu? Mas eu era bem ativo nesse sentido, estava sempre lá, tal, e daí larguei. Aí, por volta dos 20, começo dos 20 anos, eu comecei a procurar outras coisas, conheci outros modelos. Tinha na época uma escola chamada Gnose, uma escola de autoconhecimento que tá até com um nome legal em São Paulo, hoje desapareceu. Eles têm um modelo deles. Eu comecei a estudar aquilo. Não gostei muito, gostei de algumas coisas, mas não, enfim, não era meu caminho, enfim. Sassariquei, fiz bastante coisa, entendeu? Fiz bastante coisa, mas esse romance com autoconhecimento começou cedo. Começou com certeza adolescente, entendeu? Com certeza. Eu li Castanheira demais também na adolescência. E naquela época, lá atrás, eu acho que você ia fazer a mesma coisa. A gente ia no sebo trocar livro. E o cara do sebo adorava Castanheda. E foi ele, eu lembro, ele que me enfiou o Castanheda. Eu ia lá pegar Krishnamurti, eu gostava de ler coisa do Krishnamurti. Aí ele via lá e falou, não, você tem que ler isso aqui e tal. Aí, e se não me engano, o primeiro que eu li, acho que foi A Erva do Diabo. Não foi esse, A não sei Eva se do é Diabo é o primeiro. É ótimo, é para começar é a Eva do Diabo, entendeu? Eu fui eu ler fui na muito depois. foi do começo para diante, ele foi me passando assim, boas lembranças. Bom, aí você começou então, você viu Castanheira e tal, você foi passeando, e como é que você acha que assim, você falou, eu vou por aqui mesmo, é isso aqui que eu tenho que seguir. Rapaz, eu não sei, eu acho que a vida vai direcionando. Então assim,
até o tema aqui de hoje, né, hackeando o cérebro, é um tema legal, porque às vezes eu falo que eu sou um hacker, né, mental. Só que o lance talvez não seja hackear, é deshackear, sabe? Por quê? Porque a gente aprende, a gente vem para cá, né, esse mundo chega aqui, a gente recebe tudo que a gente recebe, o nome, a família, a religião, muitas vezes o time de futebol e o pacote inteiro. Vem muita coisa legal. Agora, algumas coisas não são, assim, afins com a gente. Então, eu comecei a minha carreira na área de informática. Então, meu primeiro trabalho foi como office boy, eu fui auxiliar, assim, oficial com CLT, né, 14 anos. Aí eu fui também auxiliar de escritório, depois eu já fui para a área de informática, na época como estagiário, eu comecei a fazer colégio técnico em eletrônica, entrei na área de informática e fiquei na área de TI, telecom, fiquei por 15 anos. E estava bem, eu sempre gostei, não é uma coisa que eu não gostava nem nada, era uma área boa, estava bem, a carreira legal. E eu já estava na faculdade, inclusive, mas eu já estava pronto caminho, já estava procurando administração e tal. E eu estava buscando já uma outra coisa, porque eu não me sentia muito pleno, estava a fim de fazer uma coisa diferente. Mas eu ainda não sabia bem o que era. Agora, o trabalho de treinador é uma coisa que veio, na verdade, veio se infiltrando na minha vida pouco a pouco. Entendeu? Meu primeiro trabalho dando aula foi, na verdade, um curso de montagem e manutenção de microcomputadores numa escola lá no centro de São Paulo. E isso daí foi mais ou menos em 94, 95, entendeu? Por aí, 95, 96, negócio assim. Foi meu primeiro trabalho na sala de aula. Depois, quando eu trabalhei para a BCP, que atualmente é a Claro, trabalhei 5 anos lá, de 98 até 2003. Aí lá também, galera, na parte de engenharia, eu trabalhava na área de engenharia, o pessoal não é muito chegado em treinamento. Então, tinha que fazer muita ponte entre o pessoal de atendimento, muito treinamento lá, e eu pegava para fazer, dei muito treinamento lá, e assim, mas não era nada que eu pensava, vou trabalhar com isso, entendeu? Agora, quando eu conheci a PNL, e aí, cara, principalmente no tempo que eu entrei, na PNL Sistêmica aqui no Brasil, a gente tem treinadores incríveis, pessoas incríveis, entendeu? Fantásticas. E aí eu pirei, aí eu me apaixonei. Porque daí eu comecei a frequentar os treinamentos, encontrava os treinadores, conversava com o pessoal, e eu pensava assim, esse pessoal tem uma coisa diferente, nesse pessoal, não sei dizer, mas eu quero ficar assim também, entendeu? Aí eu conheci a PNL e falei, cara, eu quero ficar bom nesse negócio. E para mim, uma coisa que eu sempre acreditei, Marcelo, é assim, para ficar bom uma coisa, tu tem que trabalhar com aquilo, sabe? Entendeu? Então, eu falo, vou trabalhar com isso, porque é o melhor jeito, tu dedica bastante tempo. E tô nessa até hoje, entendeu? Então, na verdade, meio que minha carreira foi se instalando. Quando eu percebi que, cara, é muito, muito legal dar treinamento, de uma forma geral, entendeu? É muito legal. E principalmente, dar um treinamento técnico, qualquer coisa, já é uma coisa que me dá muito prazer, entendeu? Agora, quando você trabalha com um tema, e o tema é o ser, é você, e o teu próprio desenvolvimento, cara, isso é incrível, porque daí não há limites, entendeu? Todo dia é um aprendizado novo. É muito legal, é muito legal. Beleza. Vamos seguir aqui um pouco na sua história. Quero saber quais são os seus ídolos, pessoas que você admira. Pessoas que eu admiro, cara, a lista é grande. Bom, cara, uma pessoa que eu admiro muito é meu pai, sabe? Meu pai é um cara incrível, um cara incrível. E hoje, eu tendo estudado muito já, trabalhado muito, eu acho que eu não tenho nem um terço da sabedoria que ele tem, e coisas que ele já me falava quando garoto tal, mas eu não entendia. Entendeu? Hoje eu entendo, porra, cara, meu pai é monstro, sabe? Então acho que começa por aí. E minha mãe, não é nem primeiro e segundo lugar, é junto aqui, entendeu? Acho que essas duas pessoas, cara, porque assim, seguraram uma barra muito grande na vida, entendeu? E garantiram para mim, para minha irmã, sabe, uma situação que a gente pode viver a vida. Cara, é fantástico, entendeu? A partir daí, acho que talvez você não estava esperando para falar de pessoas conhecidas e tal. Cara, aqui no Brasil, por exemplo, tem um monte de gente legal, entendeu? Um monte de gente que eu admiro, inclusive nessa área de treinamento, por exemplo, tem a Débora Epperman, tem a Sueli Cassis,
tem o Jorge Senesi, são todas essas pessoas, Alan Santos, que não está no Brasil, todas essas pessoas são modelos muito importantes para mim na minha identidade de treinador, na minha identidade como pessoa. São pessoas que me despertaram, por exemplo, essas que eu estou falando. Tem outras, Sofia Bauer, por exemplo, Brasil também, entendeu? Nessa linha de desenvolvimento humano, acho que essas são as pessoas que eu considero mais monstro mesmo. E brasileiras. Tem também, claro, que eu não conheci pessoalmente, mas que é um cara que é um modelo muito forte para mim. E tem a Sabine Klein, com quem eu fiz minha primeira formação em constelação, que também me ensinou muito a ser gente, sabe? Acho que é isso, cara. Acho que é isso. E quais são os seus hobbies, Wesley? Cara, sabe que eu tô querendo um hobby? Eu tô desenvolvendo, tô já cozinhando isso há um tempo. Que é um hobby que eu levo mais a sério, sabe? E eu provavelmente vai ser uma coisa de maker, sabe? De ficar montando coisa louca. Acho que eu vou começar fazendo uma máquina de pinball, sabe? Estou pensando nisso há um tempo. E o caso é que eu preciso ajeitar um espaço aqui para fazer né, colocar uma bancadinha para poder trabalhar. Mas eu gosto muito, assim, de mexer com coisas manuais nesse sentido, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu pego um equipamento velho, alguma coisa, desmonto para mexer, às vezes eu até consigo consertar alguma coisa antiga, mas que nada, é só para eu poder ocupar a mão e me dar um foco bem legal, entendeu? É isso, cara. Fora isso, eu não tenho nada excêntrico, não. Eu gosto de sair de vez em quando com o pessoal, bater papo, gosto muito de ver minha família, entendeu? Gosto de jogar videogame. Essa pandemia já até me encheu o saco já, que pela primeira vez sobrou tempo para jogar videogame pra caramba, sabe? Fala, cara, é isso. Mas o lance do maker é uma coisa que eu venho namorando há um tempo, sabe? Já tenho essa coisa. E como envolve muito o manual, né? Mexer com madeira, mexer com eletrônica e tal. Então, é bem legal isso daí. Beleza, vou tentar acelerar, porque eu quero chegar na PNL e ter um monte de coisa antes. A gente vai entrar agora no ser humano e questão do autoconhecimento. Então, essa pergunta é meio complexa, então eu vou ler ela devagar para você aqui. Ó. Albert Camus diz que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale a pena, vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso? Você pode repetir, vale ou não vale a pena o quê? Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Não, essa pergunta eu não me faço, não. Eu acho que essa pergunta, sinceramente, você me desculpa esse filósofo, acho que você é perda de tempo. Entendeu? Sinceramente, não concordo, não. Não concordo nem com essa pergunta. Tudo bem. Então, para você, qual é o problema filosófico mais fundamental? Quem é você? Sem dúvida. Quem sou eu? Para mim, sem dúvida, essa é a grande questão. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Começa por aí, sabe? Tá perfeito. Então, nessa linha, né, essa próxima pergunta é: o que é ser humano? Velho, fala sério. Fala sério. Que eu não sei nem quem eu sou, cara. Como é que eu vou falar o que é ser humano? Cara, ser humano é difícil pra caramba, eu acho, sabe? É um puta desafio a gente ser humano, sabe? Fico observando às vezes os bichos, gato, cachorro. Eu tenho a impressão que é muito mais fácil, sabe? Porque eles estão lá no presente, no aqui agora, não ficam justamente se questionando quem eu sou, eles apenas estão vivendo a vida. É a gente que vem com esse negócio aí de vale a pena ser vivido. Veja aqui minha gatinha, ela não está nem aí. Faz sol, ela vai pro telhado, fica tomando sol, curtindo lá, entendeu? A hora que dá preguiça, ela vai deitar, a hora que dá fome, ela vai comer. Ser humano cara, ser humano é um conflito. Eu acho que o ser humano é um conflito. Eu penso muito sobre isso. Até mesmo nessa função, que papel o ser humano tem nesse conflito? A gente vive tanto em conflito, tu vê? Hoje a gente está resolvendo, está aceitando outras coisas, mas pintam conflitos, bate-boca, é discussão, é um desafio a gente viver fora do conflito, e até mesmo porque justamente a gente tem essa habilidade, que é o âmago, né? A essência da PNL, que é assim, existe o mundo
como ele é, a realidade objetiva, e existe o mundo como eu acredito que ele é, como eu aprendi que ele é, como eu penso que ele é, que é a minha realidade subjetiva, que é. E eu posso criar esse mundo dentro de mim. Entendeu? Então, é aí que a vida vira isso, porque muitas vezes o que eu estou pensando entra em conflito com a realidade objetiva, só que ao mesmo tempo a gente muda o mundo ao nosso redor, entendeu? Então a gente não vive como outras criaturas que tem nessa terra. Então a gente quer construir uma casa, a gente quer tomar banho de chuveiro, a gente quer ter uma mesa, a gente quer conversar à distância, quer ter tudo isso. E isso nos coloca em conflito com a realidade objetiva, muitas vezes com o próprio mundo. Por isso eu penso que ser humano é um grande desafio, e é isso que é ser humano, é você em conflito. Às vezes em conflito com a ideia que você teve de manhã, você acorda de manhã e fala, pô, hoje eu quero comer macarrão. Aí quando chega na hora do almoço, tu fala, cara, não quero mais comer macarrão, eu quero comer outra coisa, compreendeu? Então, eu penso que é isso, o ser humano é conflito, e é por isso que eu acredito que nós vivemos essa experiência, que é, na verdade, a única coisa certa é aprendizado, é aprender. A gente vai aprender. Então, para mim, ser humano é ser, sabe, vamos falar assim de uma forma mais poética, né? Um caminhante no caminho do conhecimento. Eu diria, isso fica legal, né, cara? Né? Um caminhante. Ser humano é caminhar, eu acho que é isso, cara. Essas perguntas é para eu entender, para você dar a sua definição, para a gente entender qual é o alicerce em que você está sentado. Valeu. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento, cara. Então, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento, eu penso que é a gente ir além do ser humano, entendeu? É o Nietzsche, né, que falava do super-homem, não é, Marcelo? Acho que é o Nietzsche que falava do super-homem, né? Eu acho que é bem a ideia que ele traz quando ele fala do ser humano. Eu acho que o autoconhecimento é o caminho para a gente se tornar super. E não no sentido de voar, né, super-homem, essas coisas, não, mas bem na ideia que o Nietzsche traz, porque para isso eu preciso me desdobrar, eu preciso me desdobrar em dois, eu preciso ter a minha percepção dobrada. Eu preciso, ao mesmo tempo que eu estou agindo, eu preciso de alguma forma ver o resultado daquilo que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Então, isso leva a gente a uma percepção simultânea, onde eu mesmo sou o meu observador, compreende? E aí que é o autoconhecimento. Para mim, o autoconhecimento é o espelho. É o espelho que me leva a perceber de novo, volta no quem eu sou, entendeu? O que eu estou fazendo aqui. E eu só vou conseguir isso no momento em que eu tenho um reflexo, entendeu? Seja qualquer reflexo, seja tanto um reflexo no espelho, literalmente, ou, por exemplo, num projeto ao qual eu me coloco e, eu vou vender tal coisa, será que eu consigo vender? Será que eu dou conta? Será que eu vou entregar isso? E nesse processo eu vou descobrir isso, se eu sou capaz, do que eu sou capaz, vou descobrir minhas limitações, os meus aprendizados. Então, eu penso que o autoconhecimento é exatamente aquilo que nos faz humanos. Porque, novamente, falando do gato, do cachorro, eu não percebo o gato e o cachorro tendo esse desdobramento de percepção, entendeu? De chegar e falar, pô, é eu que estou ali deitado, mas nós podemos, eu posso avaliar a minha vida e falar, pô, eu estou ali deitado, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou falando, e a partir daí eu entro num processo de reeducação do meu comportamento. Que, de novo, né, volta a gente ao conflito interno. Beleza. Wesley, vou para a próxima aqui, que você não ia, porque você começou a responder anterior, você acabou indo para a próxima, então eu vou te interromper um pouco. Para que serve o autoconhecimento? Você adquiriu o autoconhecimento, para que serve isso? Para mim, simplesmente, puramente, você quer saber o que me motiva de verdade? Não, para mim, não que me motiva. Qualquer ser humano. O ser humano, ele vai fazer alguma coisa e ele vai produzir autoconhecimento. Aí produziu. Para que serve isso que ele produziu? Eu diria, dizendo genericamente,
para que serve, cara, o autoconhecimento? A gente volta naquela primeira pergunta que tu fez lá do cara, eu esqueci o nome do cara, né? Como é que é a pergunta? Vale a pena ser vivida a vida, né? Vale a pena ser vivida? Se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. O caso aqui é o seguinte, autoconhecimento é um efeito, ao mesmo tempo pode ser uma meta. Você vai ter algum tipo de autoconhecimento de uma forma ou de outra, compreende? Eu acho que isso não é eu estou só estruturando aqui meu argumento, tá? Eu penso que o autoconhecimento não é meio que uma escolha, entende? Eu acho que você vai, necessariamente sendo humano, caminhar um caminho de autoconhecimento. Agora, isso pode ser de várias formas, porque também quando a gente escorrega e cai de cara no chão, também você tem um bom aprendizado aqui, entendeu? Vou te dar um exemplo. Certa vez eu prendi o meu dedão na porta do carro, ficou machucado, caiu a unha, tudo, né? Ficou doído. E, cara, eu não fazia ideia, mas assim, eu descobri que toda vez que eu ia trocar a marcha, que é a terceira e a quinta, eu batia o meu dedão no painel do carro, eu não tinha noção disso. Mas quando o dedão estava machucado, aí quando batia, doía, eu falava, cara, eu não sabia que o meu dedão batia. Então, esse é um exemplo muito louco, porque eu não tinha noção de quando eu dirigia meu dedão para ficar batendo no painel do carro, trocar de marcha. Então, a vida vai te trazer autoconhecimento, é um efeito da vida. Para que isso serve? Seria a mesma coisa que perguntar para que a vida. Eu acho que, para mim, eu posso responder essa pergunta no interesse pessoal, entendeu? Não tenho como responder assim de uma forma sistêmica, porque isso implicaria muitas suposições em relação a para onde nós estamos indo, né, coisas que eu, sinceramente, não sei. Não sei. Agora, para mim, particularmente, autoconhecimento serve para eu me divertir, sinceramente. Para mim é isso, é para me divertir, só isso. Tá, beleza. A sequência dessa aqui. Como se produz autoconhecimento? Ou seja, como se pratica autoconhecimento? Véio, que legal essa pergunta, cara. Que legal, essa eu nunca imaginei que tu ia fazer. Que pergunta legal, cara. Como é que se produz autoconhecimento, cara? Vou te falar. Pelo atrito. Entendeu? Pelo atrito. Tu é casado, né? Fala aí. Depois que casou, conheceu a tua esposa, não conheceu? Fala aí, aprendeu mais sobre ela depois que casou, não foi? Ah, sim, aprendi. Então, por quê? Porque aumenta o tempo no mesmo espaço e começa a ter conflito, começa a ter eventualmente um invadindo o espaço do outro. Autoconhecimento se produz a partir do conflito. Agora, quando eu falo conflito é uma condição da vida. Não é nada ruim, não estou falando de nada bom ruim, porque, deixa eu explicar isso, porque depois o pessoal pensa conflito, pensa o pessoal brigando, gritando no meio da rua, não. Conflito é conflito, conflito é uma divergência, entendeu? Então, Marcelo, vamos no cinema? Ah, beleza, vamos no cinema, mas depende do que assistir o quê? Eu quero assistir, sei lá, um filme de ação, tu quer assistir uma comédia romântica, temos um conflito, entendeu? Temos uma divergência, entendeu? Nós estamos olhando para pontos diferentes. Como é que a gente resolve conflito? Aí é uma outra questão. Porque o conflito está na vida. Entendeu? A própria semente que tu coloca ali de qualquer planta, ela vai nascer e ela vai precisar ter força para poder penetrar na terra a raiz dela. O pintinho tem a resistência do ovo ali para ele poder sair, a vida já nasce em conflito, porque o conflito vai ser o quê? Duas forças que estão em oposição, é só isso. Eu vou pegar uma subida para subir, vou começar a caminhar essa subida, então eu vou sentir nas minhas pernas que eu preciso gastar mais energia do que quando eu estou caminhando no plano. Agora, eu vou me movimentar, tem conflito, eu estou assistindo um filme na Netflix, estou lá, relax, pá, de boa, falo, eu estou com fome. Cara, eu vou ter que pausar o filme, vou ter que ir até a cozinha, vou ter que preparar alguma coisa. Olha o conflito aqui. Mas eu quero continuar assistindo o filme. Então, o conflito, ele está presente o tempo todo. Eu vou pedir uma pizza. Que pizza é mussarela, calabresa? Pronto, está em conflito. O conflito faz parte da vida. Agora, como é que a gente vai resolver o conflito? Então, tu pega no mundo animal, por exemplo, você tem a lei da selva. Então, tu tem ali, por exemplo, entre os lobos, o lobo mais forte, que morde mais, que rosna mais,
é o lobo que manda ali naquela alcateia, com os cachorros é assim, com os felinos é assim, entendeu? Com os répteis é assim. Por quê? Porque tem diferença de opinião, precisa ser conversado isso de alguma forma, entendeu? Então, tu pega gato, eu convivo muito com gato, e tem um monte de gato aqui na rua, às vezes os gatos no meio da noite estão batendo boca ali, e às vezes eu fico observando. É um conflito que está rolando, eles estão ali, sei lá, discutindo o território deles, estão numa BR de gato, tá ligado? Agora, o que que nós temos? Nós, seres humanos, temos de recurso diferente. É aí que está a grande magia. Nós temos a linguística, entendeu? Eu posso trocar ideia com você. Pô, Marcelo, vamos assistir esse filme hoje, amanhã a gente assiste outro, que tal? Então, a gente tem a possibilidade do acordo a partir de uma ferramenta linguística que nós temos, entendeu? É aí que está. O conflito vai acontecer num happy hour, entendeu? Quando duas pessoas estão batendo papo, e um fala de um filme, outro fala de um filme, há o conflito ali acontecendo. Não é porque há conflito que há guerra, que há violência, que há nada disso, entende? Então, esse ponto eu gosto de esclarecer. Agora, o autoconhecimento vem a partir do conflito, eu não tenho dúvida disso, porque, cara, se todo mundo fosse igual a mim, muita gente pensar isso ia ser ótimo. Eu acho que não, eu acho que ia ser ruim pra caramba, porque eu ia assistir um filme hoje, aí todo mundo igual a mim. Aí eu ia chegar na esquina, ele ia encontrar comigo e falar, cara, tu viu o filme? Eu vi. Pô, aquela cena lá foi legal, pronto. Eu ia concordar comigo, acabou o assunto, cadê? Não aprendi nada. De novo. Agora eu chego para trocar ideia com você, tu já me fala de outro filme, de outra cena, eu volto mais enriquecido para casa a partir do conflito. Faz sentido o meu pensamento? Eu fico viajando nessa coisa, sabe? Só que eu vou seguir aqui para a gente chegar logo na questão da linguística, que tem muito assunto aí. Que você está colocando, mas eu não quero chegar nela aprofundadamente ainda. Outra questão do ser humano aqui. O nascimento é o início do ser humano e a morte é um fim? Um ser humano é um corpo humano? Quando o seu corpo morrer, você deixará de existir? Cara, tem vários aspectos, acho que, para responder isso. É um desafio porque aqui a gente entra muito em crença, né? E aí cada um tem o seu modelo. O meu modelo de pensamento, ele é bem racional nesse sentido, sabe? E aí, assim, o que acontece nesse pensamento? Segue bem a forma que eu trabalho nos meus treinamentos, tá? Tem eu, Wesley, que trabalho com treinamento, que estou aqui fazendo isso, que nesse momento estou de barba, estou aqui participando desse evento. Agora, eu não sou isso, entende? Porque, cara, eu acho que o Marcelo caiu, hein? Para mim está tudo ok aqui. Bom, eu estou supondo que vocês estão vendo ainda. Então, eu vou continuar respondendo como se tivesse tudo ok. Então, tem assim, eu não posso ser treinador, entendeu? Porque o que é, entendeu? O que é. E se não tem começo, não tem fim, entendeu? Então, não, eu penso que nós somos o ser. E como ser, não tem início, não tem fim, não. Como ser, como nossa própria definição de ser humano se define assim, não, eu não vejo o ser humano tendo início e tendo fim. Agora, as identidades têm fim, os propósitos têm fim. Indo um pouquinho além aqui, porque a tua pergunta, eu penso que ela traz um outro pensamento junto, que é assim, que traz outro pensamento, outra pergunta, que eu penso que precisaríamos responder essa outra pergunta para poder responder essa pergunta tua, que é assim, a consciência humana existe fora do corpo? Entendeu? Eu acho que se a gente responder essa pergunta, a gente consegue dar uma resposta objetiva para a pergunta da forma que você está fazendo. E aí a gente fala assim, a consciência humana existe fora do corpo? Eu tenho evidências de que sim, entendeu? A questão é que essas evidências não dá para eu emprestar para você. É complicado, porque não é uma situação que, faz assim, 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 e você vai ter essa evidência, entendeu? Então, as evidências, elas podem ser consideradas praticamente evidências subjetivas.
Então não serve para outra pessoa. Mas eu penso que essa é uma pergunta que o ser humano, todo mundo, eu entendo que não tem essa curiosidade de responder, entendeu? Pô, a consciência humana existe fora do corpo? Se a consciência humana existe fora do corpo, então a nossa experiência humana ela não começa quando a gente nasce, nem termina quando a gente nasce. Agora, quaisquer evidências que eu puder mostrar não são científicas, entendeu? São subjetivas. Só que eu tenho certeza de uma coisa, se você se puser a procurar as tuas evidências, cara, procura. Tu vai encontrar essas evidências. E o Marcelo não voltou. Ele voltou por um instante e caiu de novo. Eu não tenho a pauta dele para dar continuidade. Bom, para não deixar ninguém no vácuo, vou aproveitar esse tema e continuar falando desse assunto que o Marcelo puxou, que eu acho fantástico. Agora, eu não sei se ele vai ficar chateado porque se eu adiantar a pauta dele, não sei. Seguindo essa ideia do ser, isso é muito legal. Isso é muito legal de pensar, porque o questionamento é quem eu sou, entendeu? Eu sou Wesley? Não, eu estou Wesley, estou treinador. A questão é a seguinte, o Wesley é o nome que eu recebi, os aprendizados que eu recebi aqui, ou seja, depois da experiência que a gente chama de nascimento. Só que, quando você nasce, você já é, compreende? Ah, mas eu vou me formar engenheiro, advogado. Ah, mas você já é. Tanto que o bebê vai nascer em qualquer país, se nascer no Brasil, vai aprender português, se nascer na China, vai aprender chinês e por aí vai. Então, o que a gente tem são aprendizados que a gente vai acumulando, que, para mim, eu acredito que enriquecem o ser. Agora, você não é esses aprendizados, você é o ser. Quem é o ser, qualquer resposta que eu der aqui, vai ser uma definição para algo que não dá para definir. Tu precisa chegar nessa percepção a partir das tuas próprias construções filosóficas, dentro da tua própria estrutura. Para você poder entender que você não é o aprendizado que você tem. Aí a gente começa um processo de autoconhecimento muito legal. Porque a gente se acostumou, né, com esse tipo de pensamento, né? Ah, por exemplo, quando eu era garoto, perguntavam para mim, o que você vai ser quando crescer? E eu falava que queria ser piloto de kart quando era criança. Bom, eu não virei piloto. E, ao mesmo tempo, não fiquei frustrado nesse sonho. Não é tão comum assim que as pessoas façam profissionalmente aquilo que elas falavam que queriam ser quando criança. Por quê? Porque não é o ser, compreende? Agora, digamos que eu tivesse me formado engenheiro, por exemplo. Seria eu quem eu sou, como eu sou hoje? Eu certamente teria aprendizados diferentes, pensaria nas coisas de uma forma diferente. Agora, a mesma coisa se eu tivesse, sei lá, estudado matemática, pensaria de uma forma diferente. Se eu tivesse nascido na China, pensaria de uma forma diferente. Mas isso mudaria quem eu sou? Não, você continua sendo. Então, ele não tem o tal do começo e do fim. Só que aí é que vem o caso, porque a gente chega aqui, e aqui que eu falo na Terra, né, nesse mundo, e a gente vive o quê? Relacionamentos. É aí que começa a ter o tal do atrito, né? Claro. Por quê? Porque quando eu ando na rua, se eu não desviar da outra pessoa, esbarro na outra pessoa. Então, isso me dá consciência de mim. Como a gente vive nesses sistemas, a gente recebe o quê? Os aprendizados que esse sistema tem, porque eles são importantes. A gente vai receber o quê? Normas de conduta em relação a como agir nesse sistema. Vou receber aquilo que a gente chama de educação. Então, eu vou aprender a língua que eu vou aprender, eu vou para a escola, eu vou aprender a ler e escrever, meus pais vão me ensinar regras de etiqueta, vão falar assim, poxa, lava a mão antes de comer, quando você chegar no local, cumprimenta as pessoas, né? Vão me dar eu vou receber todo um pacote, que a gente vamos chamar de educação, vou receber todo um pacote de informação que vai me ajudar a funcionar no mundo, entendeu? Que é ótimo, que é importante, que é legal. A questão é a seguinte, é justamente se eu começo a confundir isso com o ser, entendeu? Então, eu sou engenheiro? Não. Engenharia é o que eu posso praticar, PNL é uma coisa que eu posso praticar. Mas eu sou muito maior.
do que isso? Essa é que é a grande questão. Se eu definir, eu vou estar limitando, porque, de fato, eu não sei. Tem uma mensagem aqui do Marcelo. Ok, deixa eu mandar um ok, ele está ok. Então, essa é a resposta. Foi mais do que eu pretendia, para não deixar a galera no vácuo. Wesley, bacana, eu vi sua resposta, não estava conseguindo falar, mas eu vi sua resposta. A próxima pergunta é assim: o que é consciência? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Tudo bem, não precisa saber. Eu preciso perguntar, mas você não precisa saber. Eu entendo consciência como o seguinte, pela própria etimologia da palavra, né? Ciência significa saber, né? Significa conhecimento. E consciência significa com saber, com conhecimento. E isso é consciência. Eu sabia que não era o negócio do dedão, né? Eu não tinha consciência de que batia o dedão. Eu não sabia disso. Ao mesmo tempo, sabe, há uma porção de coisas que meu corpo sabe que eu não tenho consciência, entende? Então, por exemplo, todos os processos biológicos do meu sistema e outras situações que acontecem no ambiente, ou pelas conexões que a gente percebe por rapport, que não tenho consciência. E outros momentos também, a gente precisa fazer algo, a gente simplesmente pega e faz, e de repente você fala assim, nossa, eu não sabia que eu sabia fazer isso, entendeu? Então, o que é consciência? É com saber, é com conhecimento? Sinceramente, não sei. É uma questão que eu tenho, e vou te falar, eu tenho essa questão há muito tempo, há uns 15 anos. Desde que eu vi um vídeo do Joseph Campbell, e o Joseph Campbell fez uma pesquisa incrível, né, em termos assim de arquétipos e a questão da jornada do herói, que é usado em videogame hoje o tempo todo. E aí perguntaram para ele o que é a consciência, e aí ele não respondeu. Ele deu um exemplo. Ele falou assim, ó, quando você tem uma trepadeira, e a trepadeira vai crescendo pela parede, e de repente ela desvia o caminho dela para um determinado ponto, porque ali bate mais sol. Aquela trepadeira ela tem consciência do sol e do movimento que ela precisa fazer, entendeu? Agora, provavelmente a forma que ela tem consciência é muito diferente da forma que nós temos consciência em relação ao que a gente precisa ou não precisa fazer. Então, para mim, consciência é realmente um mistério, sinceramente, é um mistério. É uma palavra que a gente usa tanto e que acho que a gente não sabe direito, de uma forma geral, a gente não sabe direito o que é, não. Sinceramente, eu não sei. Beleza, tá ótimo. Aliás, todas as perguntas que eu estou te fazendo, meus alunos me fazem, então, por isso que eu pergunto também. Eu quero ouvir outras respostas, né? A última dessa parte aqui. A ignorância é uma bênção? Sim ou não? Para mim, não. Para mim, não. Para mim, a ignorância é exatamente o contrário. A ignorância é escuridão. A ignorância é uma bênção quando a gente não pensa direito nas coisas, entendeu? Essa percepção vem porque quanto mais a gente conhece alguma coisa, qualquer caminho que você se meter, seja pesca, seja costura, moda, não importa, mecânica, qualquer caminho que você escolher vai te levar a um processo de autodescoberta. A ignorância pode ser uma benção em alguns sentidos. Por exemplo, eu ignoro que tem uma crise lá fora e de repente não acredito nisso e as coisas não servem para mim, aí poderia até ser. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, não considero, não. Não considero, considero que a bênção é a luz, é o conhecimento, é o aprendizado. Entendeu? Eu entendo quem fala isso porque pensar dói, entendeu? Em vários aspectos. Pensar dói, refletir dói. E entrar em contato com o processo de autoconhecimento também dói, porque às vezes a gente precisa olhar no espelho, sabe? E falar, cara, não estou gostando disso que eu estou vendo no reflexo, num comportamento, num pensamento, de repente, que eu tenho. Quero mudar isso. E aí vai ter o tal do conflito interno, entendeu? Mas eu ainda prefiro estar acordado nesse sentido, certo?
O que o ser humano quer? O que o ser humano quer? Para mim, nessa eu vou junto com o Celso Charuri, criador do Provida. O que o ser humano quer é poder. E de Desenrola novo, aí. exatamente. Porque como qualquer outra palavra, a gente precisa pensar na palavra. E poder, ele é um verbo, que eu não sei classificar pela regra, mas ele não serve para nada sozinho. Entendeu? A gente quer poder. Eu quero poder. Eu quero poder. Fala assim, muita gente, eu não quero poder sobre você, eu quero poder, sabe, fazer um passeio que eu quero fazer, eu quero poder encontrar uma pessoa que eu gosto, eu quero poder dar o treinamento que eu quero dar, eu quero poder fazer uma viagem que eu quero fazer, eu quero poder. Compreende? Para mim, o ser humano quer poder. Ok, beleza. O que é sofrimento? Para mim, sofrimento é apego à dor. Por que o ser humano sofre? Porque fica apegado à dor. Então, dor e sofrimento é sinônimo, não é isso? Para mim, não. Dor é uma coisa, sofrimento é outra. A dor faz parte da experiência que a gente vive aqui, entendeu? Na dor, seja a dor de vez em quando você dá uma topada com o dedão no pé em algum lugar, seja a dor que a gente tem quando perde uma pessoa querida, entendeu? A dor de aprender algo novo, a dor faz parte, a dor de fazer exercício de vez em quando, de sentir a musculatura reclamando, a dor faz parte da experiência. Agora ficar olhando para a dor e ficar com dor de mim mesmo, porque está doendo, aí é que eu acho que a gente entra no sofrimento. É justamente o apego à dor. E por que a gente faz isso? Porque a gente dá valor para isso. Olha como eu estou sofrendo, olha como é difícil minha vida. E por alguma razão muito bizarra, parece que a gente se sente empoderado nesse papel de doente. Percebe a palavra doente? Entendeu? Está doendo. Desculpa aí, você não está me vendo, né? Você tá tendo minha reação, mas eu estou curtindo aqui. É possível não sofrer? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Hoje eu sofro menos, pelo menos, entendeu? Eu acho que o que vai tirar a gente do sofrimento é justamente o caminho do autoconhecimento, da descoberta, e principalmente a conexão com o ser, entendeu? Independente da religião que a pessoa tenha, ela é uma pessoa, ela tem a conexão dela com aquilo que é maior do que ela. Aí você pode dar o nome que tu quiser para isso. Eu prefiro chamar de ser. E quando você tem a experiência dessa conexão, isso muda muita coisa na tua vida. Entendeu? Agora, como tudo, na vida precisa querer. Entendeu? Precisa querer. Então, engatando isso que você falou, como que faz para não sofrer? Para não sofrer, tu precisa desapegar. 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 É uma ideia muito desafiante, porque nós nos apegamos a tudo. A gente se apega imagina, as pessoas se apegam a um telefone celular, coisa que daqui a 3 anos vai estar no lixo, entendeu? A pessoa se apega ao carro, a pessoa se apega à casa, ao lugar onde ela mora, ao bairro. Eu conheço pessoas que nunca foram além do próprio bairro onde moram. Pessoas que moram aqui em São Paulo. E tudo é de aluguel aqui, entendeu? Tudo é de aluguel. A casa, a roupa, o computador, tu tem o celular, tudo. Nada faz parte do ser, entendeu? É tudo para ser curtido, para ser usado, para ter essa experiência e deixar passar. Em última instância, a gente se apega ao nosso próprio corpo, à nossa cara, aqui vai mudando ao longo do tempo, graças a Deus, a pessoa fica com a mesma cara, a vida inteira, 100 anos com a mesma cara, pelo amor de Deus. Mas a gente se apega, entendeu? Se apega, quando eu era criança que era bom, quando eu era adolescente, a vida nunca tá boa para o momento presente. Então, aí o que resta? Resta o sofrimento. Pelo menos, quando a pessoa está sofrendo, ela tem a experiência de se sentir viva. Então, a gente precisa aprender a mudar isso. Entendeu? É simples, é simples. Para você não sofrer, tu precisa focar a tua mente em outra coisa. É simples assim. Porque quando está divertido, mesmo, tá?
E até pegando de exemplo as experiências que eu citei, de quando eu jogava bolinha de gude, fazia carrinho de rolemã, andava de bicicleta, eu caía, eu me esborrachava, eu vivia arrebentado, e às vezes eu me machucava e nem percebia que tinha me machucado, eu ia à noite, só depois eu falava, ralei o braço aqui, ó. Mas por que eu não percebi? Porque eu estava me divertindo na experiência. É que nem o skatista, eu já andei de skate, pô, cada vez que tu anda de skate, tu leva um rola, 2, 3, tu levanta, você sobe no skate e vai embora, toca o barco. Por quê? Porque a tua mente está focada na experiência, no aprendizado. Agora, se você permitir que a dor tome o teu foco, aí lascou. E dá um trabalho para reverter. Mas é possível, é possível. Mas dá trabalho, mas é possível. Mas dá trabalho. Beleza, Wesley. Daqui a pouco eu vou tentar ligar minha câmera, não quero que trave de novo. Eu tenho milhões de perguntas sobre PNL, mas e também tem os alunos que devem estar querendo fazer pergunta. Então eu vou fazer a primeira, que é fundamental, depois vou deixar eles fazerem as deles, e conforme eu for vendo as perguntas deles, vou tentando encaixar as minhas. A mais fundamental, que eu acho que é legal você falar para todo mundo aí, é o que é a neurolinguística e o que é a programação neurolinguística. Beleza? A gente usa esse nome porque programação neurolinguística. Eu ainda penso que esse nome foi criado pelos caras, pelo Pedro e Grinda, de uma forma meio provocativa. A maioria das pessoas não gosta de pensar na ideia de que são programadas. Eu, inclusive, conheço pessoas que já me falaram assim, não gosto de pensar que eu sou programado. Eu falo assim, você pode gostar ou não gostar, mas você é programado. E aí você precisa entender a palavra programa para compreender isso. O que é um programa? Um programa é uma sequência de ações que tem é um roteiro, é uma estratégia, que começa e termina de uma determinada forma. Por exemplo, você tem um programa para fazer bolo. O que é uma receita de bolo? É um programa, faz assim, 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 sai um bolo. Então, a gente tem uma série de programas. O programa que você tem para escovar os dentes, que é um aprendizado que você teve lá atrás e que hoje é um programa. Hoje você executa sem pensar. Isso é um programa. Dirigir é um programa, falar a língua que você fala é um programa. Programa é uma outra palavra para aprendizado, para algoritmo, uma outra palavra que está na moda. Se a PNL fosse criada hoje, talvez tivesse o nome de algoritmo neurolinguística, sei lá. Ia ser muito feio. E neurolinguística é porque como é que a gente cria os nossos aprendizados? Como é que a gente aprende? A gente aprende usando o nosso corpo, a nossa neurologia, toda a musculatura, os neurônios, toda a neurologia que a gente tem, e a gente também aprende de uma forma linguística. Essa é a diferença entre eu e o gato, por exemplo. Entendeu? O gato, tu não vê ele trocando ideia. Tu não vê um gato ensinando o outro a como fazer conta de matemática. Você não vê um gato fazendo isso diretamente por uma língua. Você não vê o cachorro fazendo isso. O ser humano faz isso. E é por isso que a gente fala de programação neurolinguística. Respondi a pergunta? Respondeu sim. Bom demais. Eu vou aqui então perguntar se alguém tem quer fazer pergunta. É só levantar a mão, eu abro para vocês. Porque eu tenho um monte aqui, mas se vocês quiserem fazer... Hein? Você tem que levantar a mão aí. Enquanto ninguém levanta, eu engato uma outra aqui. Manda pau. Eu vou usar a partir de agora o termo PNL, né? Em vez de neurolinguística. Como eu falei no começo lá, que se os caras vivessem hoje em dia, o Freud, Platão e tal, eles iam se engedrar em coisas que não tinha na época deles, que é justamente a questão da informática, principalmente a questão da informática. Você mesmo falou que você começou na informática e depois você foi para o PNL. Então, minha pergunta é aqui, se você acha que a neurolinguística é um update da psicologia. Definitivamente não. São coisas completamente diferentes. Embora eu entenda que no começo, quando a gente está entrando nesse mundo, é fácil de uma coisa parecer com outra. Mas não é não. Não é um update da psicologia, não é um valor agregado da psicologia. Na verdade, não tem nada a ver com a psicologia. Já por definição é diferente, entendeu? A psicologia, ela busca criar... Veja,
É mais fácil explicar assim, a PNL não é um modelo científico, a psicologia busca ser um modelo científico. O modelo científico é um entendimento de fenômenos da realidade objetiva. E PNL é o estudo da estrutura da nossa experiência subjetiva, a gente estuda a tua experiência subjetiva. E é bem diferente. Não tem nada a ver. Porque quando você tem a construção de um modelo como a psicologia, ela é construída de uma forma parecida com outros modelos científicos, como, por exemplo, a filosofia, onde você tem o quê? Você tem uma proposta teórica de diversos autores muito bacanas, que eles têm uma estrutura de pensamento, essa estrutura de pensamento vai sendo desafiada pelo processo científico ao longo do tempo, e a partir desses desafios vai se enriquecendo aquele modelo, mas, em última instância, é um modelo interpretativo da realidade. E a PNL não é isso. A PNL é o estudo de como é que eu aprendo a realidade, compreende? Então, se fosse para traçar semelhanças, a PNL está muito mais próxima, por exemplo, da filosofia do que da psicologia, por exemplo, compreende? Entendo. E na sequência aqui, a PNL é uma psicoterapia? Também não. Também não. Essa palavra psicoterapia é uma palavra que dá o que falar e vira e mexe. Eu não gosto muito de entrar em debate sobre isso, mas vira e mexe dá debate e algumas pessoas se alteram quando fala disso. A palavra psicoterapia, ela significa terapia, né? Terapia da psique, terapia da mente. A lei que está em ação é a mesma lei que está em ação desde 1962, onde profissionais formados no Brasil, em alguma que tenham uma formação psicoterapêutica, podem praticar e usar a palavra psicoterapia para vender o teu trabalho. Agora, o Conselho de Psicologia vem há muitos anos tentando trazer essa palavra como algo de propriedade deles, tá? Mas até onde eu sei, o que a lei garante é que, por exemplo, o psicólogo, ele tem a restrição, a garantia de mercado de poder ensinar psicologia. Mas psicoterapia é uma palavra neutra nesse sentido. Só que há muitas pessoas que defendem a ideia de que psicoterapia só pode ser praticada por psicólogo. Isso não é lei, não é verdadeiro. Embora algumas pessoas queiram tomar conta da palavra, porque as pessoas tentam tomar conta das palavras, né? E eu acho isso muito limitante, pessoalmente. E o que acontece é que existem várias abordagens diferentes de psicoterapia e existe a psicologia. Então, por exemplo, tem o psicólogo, que é formado em psicologia, modelo de reconhecimento científico, e esse cara é psicoterapeuta. E existem outros modelos psicoterapêuticos, linguísticos, porque quando a gente fala de psicoterapia, a gente está falando de uma abordagem linguística, que são processos de psicoterapia, mas que tem esse debate por aí. Por exemplo, eu, nesse sentido, sou psicoterapeuta, mas eu não vendo esse trabalho dessa forma para não entrar nesse debate. Por quê? Porque eu não sou psicólogo. E quando a gente está de fora do mercado, a gente não enxerga essas nuances, entendeu? Agora, a lei que ela é um pouco simples nesse sentido, porque você tem a profissão de psicólogo com o conselho de psicologia reconhecido, tá? E aí você tem uma lei específica para isso. E aí você tem todas as outras linhas de trabalho terapêutico, muitas hoje já reconhecidas, inclusive até pelo SUS, como, por exemplo, constelações familiares, entendeu? Que não é uma linha que tem a ver com psicologia, nem tem reconhecimento científico, mas hoje está sendo coberta pelo SUS, já tem uns 2 anos aí, entendeu? Agora, quando você vai para além, você tem a psicoterapia do psicólogo e todo o restante de modelos terapêuticos que são enquadrados como terapia holística, tudo junto. E aqui não tem nenhum tipo de distinção, porque você pode ter um constelador, mas pela lei ele pratica terapia holística, e você tem uma outra pessoa que trabalha com cristais, e pela lei é terapia holística, e outra trabalha com radiestesia, e pela lei é terapia holística, compreendeu? Então não tem segmentação assim. E, sinceramente, eu gosto assim, sabe? Sério que eu gosto assim. Prefiro assim. Eu vou numa questão agora que eu acho que vai ser muito importante as pessoas ouvirem a resposta. Como a PNL pode ajudar uma pessoa?
Então, a resposta é muito simples. A PNL não vai te ajudar em nada, compreendeu? Essa que é esse é o grande tapa na cara, na verdade, sabe? Porque a questão não é a PNL, a questão é a pessoa. A pergunta é se você pode usar a PNL para facilitar algo na tua vida, entende? Aí a resposta é sim. Então, se as perguntas fossem como é que a pessoa pode usar a PNL para ajudar a própria vida, aí, cara, aí tem... Aí eu vou te perguntar, qual é a mazela, entendeu? Porque o que a pessoa quer mudar que não está legal na vida dela? É questão de saúde? Tá, tu pode usar a PNL no teu... Inclusive até como apoio ao tratamento médico, tá? Para não ficar aqui uma coisa tipo, para de fazer tratamento médico, faz PNL. Não para de fazer nada. Faça aquilo que você acredita que vai ajudar você, tá? Agora, é importante você entender que a tua mente precisa estar trabalhando a favor da cura. Então, começa por aí, eu acho que é bem legal. E é um desafio, por quê? Porque você não pode prometer cura para ninguém. Nem médico pode prometer cura, entendeu? No Brasil, se você prometer cura, tu vai preso. Bom, a não ser no caso que seja um templo religioso, nesse caso tu pode prometer cura. Entendeu? Agora, se você não é um templo religioso e você promete cura, você vai ter problema com a justiça e pode ajudar no processo de cura. Pode, várias coisas. Eu mesmo já vi coisas impressionantes, pessoas se recuperando de coisas incríveis, tá? Pode ajudar na tua carreira, no teu desenvolvimento pessoal, pode ajudar no teu relacionamento com os teus filhos, pode ajudar você a melhorar a tua comunicação com teus filhos, ajudar os teus filhos a desenvolver inteligência emocional, sabe? Você ter uma comunicação mais legal, vai ajudá-los a ter um QI mais alto, inteligência emocional, vai evitar, por exemplo, bastante a chance de ter questão com padrão de dependência. Tu pode usar a PNL para você aprimorar a tua mente no sentido, eu quero passar no vestibular, eu quero aprender a pensar melhor. Tu pode usar na tua religião no sentido de, eu quero usar um modelo religioso e eu quero usar a PNL para ir alinhando os meus conflitos, porque eu quero estar mais de acordo com esse modelo religioso. Não importa o modelo religioso, a PNL não tem conflito de crença, de mapa. A gente não sabe como é que é o mundo, a gente não quer provar como é que o mundo é, nada disso, entendeu? A questão é como é que você usa a tua mente, é só isso. Então, é assim, quer saber uma coisa que tu pode usar a PNL para aprimorar em você? Cara, a tua performance no jogo de videogame, entendeu? Sério, tem aquele boss lá que tu tá ralando lá, não pode passar, tu aplica uma técnica PNL, vai lá e tu passa o boss mais facilmente. Por quê? Porque é você, mas isso não é uma coisa que precisa ser entendida no geral, porque é o primeiro tapa na cara que a PNL traz, e ela traz um monte, assim, tá? Cara, não é PNL, não é presidente, não é Jesus, não é nada que vai mudar a tua vida, é você que pega e você faz alguma coisa com aquilo que não está bom na tua vida, é você vai ter ajuda, mas você precisa fazer, se não fizer, não vai fazer. Agora, o que tu pode fazer com a PNL, cara? Literalmente, qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa que você queira, que envolva a tua mente. Quer saber uma coisa que você pode fazer melhor com PNL, que a galera vai gostar? Sexo. Porque até transar é melhor quando você conhece PNL, é sério. Até isso, entendeu? Tô ligado. Ó, depois eu vou fazer uma pergunta, depois eu pus finalmente isso aqui. Eu li no seu currículo que você faz terapia do linha do tempo. O que é isso? Do que se trata? Explica resumidamente para a gente. Eu trabalho com o modelo do Ted James de terapia da linha do tempo, que tem o nome de terapia da linha do tempo. O Ted James queria chamar de PNL, mas aí o Richard Bandler, que é um dos criadores da expressão, na época entrou num atrito por conta de direitos autorais, de royalties. Aliás, ele brigou com um monte de gente por causa disso. E o Ted James parece que ficou meio de saco cheio. Essa história que eu conheço, né? Parece que ficou meio de saco cheio e falou, tipo, deixa pra lá isso aí, chamou de terapia da linha do tempo. Agora, é um processo muito assim com a PNL sistêmica, a gente usa as técnicas da PNL sistêmica. Agora, o Ted James, ele criou um modelo específico para um trabalho terapêutico, onde ele usa a PNL sistêmica de uma forma mais aprofundada, principalmente na parte da herança da PNL sistêmica, que vem de um modelo terapêutico chamado de Gestalt terapia, do Fritz Perls, que é um modelo que trabalha com a ideia de coleções de aprendizados. Então, é assim que a gente vive, nós temos coleções de aprendizados. Então, por exemplo, se eu falo assim a palavra futebol,
Então, a palavra futebol, quando eu falo, só de falar, você já começa a ter o quê? Imagens, sons e sensações na tua mente que você vai vivenciar associadas ao futebol. Seja um time de futebol, seja bola, imagem do gramado. Você tem uma coleção de informação, de aprendizados dentro de vocês ligados à palavra futebol. Então, a gente poderia dizer que o futebol aqui é uma coleção de aprendizados, compreendeu? Agora, digamos que essa coleção de aprendizados fosse algo que estivesse limitando a tua vida. Digamos, por exemplo, que, quando eu era garoto, eu ouvi dos adultos importantes para mim que eu sou fracassado, que eu sou um perdedor, que eu não sou filho de Deus, que eu vou para o inferno, que eu sou o capeta. Digamos que tivessem me falado coisas assim quando eu era garoto. Você vê? Não que isso aconteça hoje, né? Porque não, a gente não vê, né, as pessoas adultas falando isso para as crianças, né? Mas digamos que tivessem me chamado de imbecil, de retardado, de burro, coisas assim, que graças a Deus as pessoas não falam para as crianças, né? Vamos falar assim, mas digamos que tivessem falado e essa criança tivesse crescido, aprendido tudo isso. Então, de repente, a pessoa é adulta e fala assim, eu sou burro, eu sou limitado, eu sou incompetente. E aqui, de novo, ela está usando uma palavra que representa uma coleção de experiências ligadas a esse aprendizado. Então, quando a gente fala dessa ideia de coleção, e aí o Ted James é genial nesse sentido, o Ted James, inclusive, faleceu no começo desse ano. E ele vem com essa ideia que é um trabalho de limpeza usando a estratégia da linha do tempo, onde a gente vai, literalmente, trabalhar nos eventos do passado que organizaram a base desse aprendizado e a gente ressignifica. Então, é uma ferramenta excelente para reestruturar aprendizado, para fazer limpeza de trauma, por exemplo, porque é o mesmo processo que vai acontecer se a pessoa teve uma situação que ela foi abusada, passou por um trauma, alguma coisa assim. Então, além disso, ele também traz uma visão incrível no processo de valores, que isso agrega muito valor no processo da PNL sistêmica, que é uma ferramenta para um trabalho de alinhamento de valores. E valores são ideias abstratas que regulam os nossos comportamentos. Então, eu posso falar, por exemplo, o valor para mim é diversão, mas pode ser liberdade, conhecimento, e às vezes esses valores estão em conflito dentro de mim, compreende? Sabe, porque de repente eu aprendi, sei lá, minha mãe me ensinou, por exemplo, que a limpeza é importante, a higiene é importante, e de repente eu ouvi coisas de outros adultos falando que dinheiro é sujo, por exemplo, e aí, quando eu quero ganhar dinheiro entra em conflito com esse aprendizado sobre limpeza, já que minha mãe me ensinou a importância da limpeza, mas eu aprendi que dinheiro é sujo. Quando eu começo a ganhar dinheiro, isso dá um pau dentro da minha mente, que vai gerar um processo de autossabotagem, onde eu não vou conseguir ganhar dinheiro, compreendeu? Então, o modelo de terapia da linha do tempo é excelente para fazer esse tipo de trabalho. Além de ser também uma ferramenta legal para autoconhecimento, mas não é prova de nada, tá? Pelo amor de Deus, não é prova de nada, mas é uma coisa muito comum, porque como a gente trabalha com linha do tempo, é muito comum nesse processo a gente descobrir, vamos chamar assim, metáforas de outros tempos antes de eu ter nascido, compreendeu? Isso é muito comum, diria que acontece com todo mundo que eu já conduzi algum processo, em algum momento teve uma experiência em que visitou, vamos dizer assim, né? Um outro tempo, compreende? Uma outra metáfora, vamos dizer assim, um momento antes de ter nascido. Mas, lembrando, isso não é prova de nada, porque em última instância a gente trabalha com a estrutura subjetiva. Mas é muito legal tu ver a pessoa, ela tendo a experiência dela e fala assim, cara, mudou a minha perspectiva um negócio desse, entendeu? É muito, muito interessante. Tá? Respondi? Uma dessas coisas, é um desafio, confesso. É tão simples, mas é tão desafiante de explicar. É legal, adorei. No fim, você meio que se referiu à TVP, não foi? Não é a mesma coisa, cara. A terapia de vidas passadas, como é mais conhecida por aí, é um modelo de trabalho que tem o seu mapa, o seu modelo, que eu não sou especialista, mas eu estudei algumas coisas e eu acho muito bacana. A questão da TVP é aquela parte da pressuposição que há vidas passadas, compreendeu? E no trabalho do Ted James, a gente não parte dessa pressuposição, entende? É assim, o que acontecer, aconteceu. Não sei como é que é a realidade. Mas retirada a pressuposição, você está se referindo a isso, não é? Estou me referindo a isso sem usar essa palavra, por isso que eu falo de outra metáfora. Mas é importante conceituar porque existe um modelo de trabalho terapêutico, de terapia de vidas passadas, que é um modelo específico que não tem nada a ver com a PNL sistêmica. E que também é muito legal, tá? Também é bem bacana.
demais, Wesley. Bom, tinha muita coisa para eu conversar aqui com você sobre PNL, mas para a gente ficar na 1h30 aqui, eu vou para os finalmente, tá bom? Bora. Cara, foi semana falando aqui, se for o caso. Não, o finalmente também é longuinho, mas... Qual a pergunta que eu não fiz e deveria ter feito? Cara, eu nem pensei nisso. Fez tanta pergunta legal, cara. Fez tanta pergunta legal. O que eu gostaria de falar que não foi falado? Cara, realmente, não sei. Eu acho que as perguntas foram bem legais, bem legais. E a gente está vivendo um momento. Eu acho que a pergunta não feita tem a ver com isso. Não sei exatamente qual é, mas acho que ela tem a ver com isso. A gente está vivendo um momento, no mundo do treinamento e desenvolvimento, de uma forma geral, que é incrível. Entendeu? É incrível. Porque quando eu era adolescente, por exemplo, na escola, eu tinha que ir na biblioteca pegar livro. Eu ia na biblioteca pegar livro para ler e tal. E a gente tem hoje esse negócio na mão aqui, que só para você ter uma noção, cara, o Albert Einstein, ele publicou a teoria da relatividade dele com 27 anos de idade, sabe? E, cara, ele não é que ele começou a pensar nisso, tá? Ele publicou com 27 anos de idade, tá? E ele montou toda a teoria no tempo vago dele, porque ele trabalhava na biblioteca, um negócio assim, era bibliotecário, um negócio assim, ele fez o tempo livre dele, tá ligado? Eu fico pensando, cara, o que eu tava fazendo com 27 anos de idade? Cara, nada disso. E ele fez isso com o que ele tinha naquela época. Agora, imagina o que esse cara não teria feito se ele tivesse um aparelho que conectasse ele com o mundo inteiro. Compreende? Com a informação do mundo inteiro. Então, a gente está vivendo um momento para o treinamento e para o desenvolvimento de uma forma geral, que é um momento sem igual na história. Na história mapeada que a gente não tem outro momento igual. O momento que a informação está literalmente na palma da tua mão, onde você estiver, isso é fantástico. Aí, cara, principalmente nessa fase de pandemia, que isso popularizou mais, aí a gente tem hoje uma explosão das expressões coaching e treinamento e empoderamento, e as pessoas começam a falar disso, uma coisa de eu sou foda, eu posso, eu consigo, venha cá, se empodere, você vai fazer isso, e você vai... tipo, cara, isso é uma loucura, porque como assim, eu vou fazer um treinamento, vou me empoderar todo, e eu vou fazer o quê? Eu vou passar por cima de todos os problemas que eu tenho na minha vida? Então veio isso, que para mim isso está muito ligado ao que a gente vive hoje no mundo, que é uma cultura muito, nesse sentido, eu preciso ter um carro para ser bem sucedido, entendeu? Então isso que já é o inferno na vida do homem, há muito tempo, você conhece homem. Hoje as mulheres, muitas querem ter também esse negócio, sou empoderada, sou isso, sou aquilo, e que legal, vocês vão poder sentir esse peso dessa cobrança do tenho que ser bem sucedido, tenho que ser isso, tenho que ser aquilo. E aí eu acho que a pergunta que faltou é a seguinte: o que é a vida boa? Eu vou te provocar, né? O que é a vida boa? Entendeu? É a vida com helicóptero, com iate, com praia, dentro de casa? É isso? Entendeu? Acho que essa é a pergunta que eu faria. O que é a vida boa? Então, qual é a resposta? Cara, a vida boa é aquela vida que eu tô torcendo, tô dando um jeito de fazer o tempo andar mais devagar, sabe qual é? Não importa o que você estiver fazendo, mas se o tempo estiver passando rápido para você, cara, tu deve estar vivendo uma vida boa pra caramba, entendeu? Saquei, bacana. Próxima pergunta da saideira aqui. Se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa que você quisesse, quem você entrevistaria? Cara, tem tanta gente que eu queria bater um papo assim, cara. É uma que você tem que escolher.
Cara, tem tanta gente com quem eu gostaria de bater um papo assim, cara. Eu gostaria de bater um papo com o Siddhartha, o Buda mais conhecido. Eu queria muito bater um papo com o Siddhartha. Eu gostaria muito de bater um papo com Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré. Cristo era o título dele, né? E, cara, eu gostaria muito de bater um papo com o Osho. Pô, como eu gostaria de bater um papo com o Osho, velho. Osho deve ser. Eu gostaria de bater um papo com o Carlos Castaneda, se fosse possível, entendeu? Gostaria de bater um papo com o treinador dele, o Juan Matos, o mestre dele, entendeu? Eu gostaria muito de bater um papo com o Neo do filme Matrix. Ah, eu queria muito bater um papo com o Neo, sabe? Parece assim, queria muito bater um papo com ele. Eu, com certeza, gostaria de bater um papo com essas pessoas, sabe? Ah, Deixa eu ir para a próxima, peraí. Porque você falou muita gente, então vou aproveitar. Você deixou a bola quicando. Tem umas mulheres agora, também tem muitas mulheres com quem eu gostaria de bater um papo também, sabe? Então pode falar. Eu falei só de homens. Mas, por exemplo, aproveitando do Matrix, eu gostaria de bater um papo com a Trinity também, né? Pegando essa de personagem. Eu gostaria de bater um papo com aquela aviadora, eu não lembro o sobrenome dela, Amélia, aquela que foi a primeira aviadora americana a cruzar o Atlântico. Ela acabou não retornando dessa viagem, mas que mulher incrível, que mulher incrível. E por incrível que pareça, cara, uma pessoa aqui que eu penso que deve ser uma pessoa que deve ter muitos conflitos, deve ter tido muitos conflitos internos, mas eu gostaria de bater um papo com ela. É uma mulher pouco conhecida chamada Valerie Solanas, que é a mulher, ela é mais conhecida por ter dado um tiro no Andy Warhol, mas ela escreveu um manifesto, ela é a base escreveu um manifesto feminista na virada do século passado, muito, muito controverso, e ela defendia a ideia de que os homens precisam morrer. Que tem algumas coisas interessantes nesse manifesto, mas é uma pessoa que deve ter tido muito conflito, muito problema com os homens, muito conflito com o masculino de uma forma geral. E eu gostaria muito, se fosse possível, de bater um papo com essa mulher, sabe? Sério mesmo. Acho que essas pessoas. Tá, então eu vou puxar agora a deixa que você me deu. Então você tem que fazer uma pergunta para essas pessoas, vou falar algumas delas. Que pergunta você faria ao Siddhartha Gautama? Cara, eu não ia, eu ia. Cara, eu não ia perguntar nada para ele, cara. Eu ia, sei lá, querer sentar para tomar um café com ele. Eu ia, na verdade, não ia perguntar nada, cara. Eu ia querer saber como é que ele percebe o mundo, como é que ele sente o gosto das coisas, como é que ele sente o cheiro, como é que ele olha o mundo. É isso que eu queria saber, entendeu? A conversa não importa. Eu ia, na verdade, entrar em rapport com ele para perceber isso. Só isso. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Eu queria sentir esse cara, sabe? É um pouco diferente. Eu queria sentir a hora desse cara, sabe? E para Jesus Cristo, qual pergunta você faria? Cara, para ele, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, cara. Se quando ele fez o evento lá e que ele né, chegou no mercado virando, tocando puteiro lá, entendeu? Pergunta que eu iria fazer para ele é se ele tinha planejado que a coisa seria daquela forma ou se ele agiu na hora, como é que foi a coisa. É isso que eu perguntaria, entendeu? É uma coisa que eu pensei muito, porque eu conheci essa história e para mim sempre achei que Jesus tinha dado piti, sabe? Mas, cara, não, o mestre não deu piti, tá ligado? Não, não é possível. Então, eu gostaria de perguntar se aquela ação daquela forma foi planejada, entendeu? Porque ela é muito fundamental na conclusão dessa história que a gente tem sobre Jesus, sabe? É isso. E assim, na boa, eu queria saber onde é que ele passou o tempo depois da história da crucificação, entendeu? Eu queria saber quantos filhos ele teve, quantas mulheres ele namorou, quantas vezes ele casou. Eu ia perguntar isso para ele. Legal. E para o Nil, o que você ia perguntar para o Nil? Cara, eu ia perguntar como é que faz aquela parada lá de sair do tempo isso eu ia querer que ele me ensinasse, cara. Aquele lance de sair né, de sair da fase do tempo e se movimentar rapidinho. Ah, isso eu ia querer aprender, velho. Porra.
E para a mulher, eu não sei, eu não conheci essa pessoa, aquela moça que deu, mulher que deu tiro no Andy Orr, o que você ia perguntar para ela? Cara, o que eu ia perguntar para essa mulher? Eu sinceramente não sei. Não sei. Entendeu? Porque meio que as coisas que eu gostaria de saber estão muito públicas e meio evidentes na formação de personalidade dela, entendeu? Mas eu gostaria, na verdade, de ter uma conversa com ela para perceber se existiria alguma possibilidade dela conseguir, sabe, enxergar o masculino de uma forma diferente do que ela enxergou, ou pelo menos do que foi mostrado para ela, sabe? Eu acho que se isso fosse possível, a gente estaria vivendo um momento bem diferente, talvez até mais legal na história que a gente está vivendo. Não que não seja legal esse momento, o momento é fantástico, né? Mas talvez umas pitadinhas mais interessantes, sabe? Beleza, estou fazendo um negócio técnico aqui. Eu vou mexer com o conceito agora, tá? Você usa o conceito do jeito que você quiser. Eu vou usar o conceito de Deus, tá bom? Se você se encontrasse com Deus, e eu estou meio que nesse conceito, imaginando assim, o criador do ser humano e o seu criador, tá bom? Se você se encontrasse com Deus, o que você perguntaria para ele? Acho que eu não teria nada para perguntar para ele, não. Sinceramente, cara, acho que não. Não tem nenhuma pergunta que eu queira fazer para ele, assim, nessa representação. Sério mesmo, entendeu? Não, acho que não tem nada pontual para perguntar para ele. Tá Sinceramente, não tem, acho que não tenho mesmo, cara. Porque as perguntas que eu faria no passado, meio que eu encontrei resposta, e outras eu considero que elas não têm uma resposta pontual mesmo. E as perguntas que talvez fossem interessantes fazer para eles, eu já encontrei algum direcionamento. Então, realmente, eu iria com certeza perguntar assim, cara, sobre outros planetas, outras espécies, outras galáxias. Isso eu iria perguntar se em outros planetas o ser humano é assim também, com 2 braços, 2 pernas, ou se tem 4 braços, 4 pernas. Eu ia perguntar coisas assim, isso eu ia perguntar para ele, com certeza, entendeu? Entendi. Firmeza. Wesley, saideira aqui. Agora é a última mesmo. Tem uma prática que eu faço aqui na oficina com os oficineiros, os alunos, inclusive ela tem a ver com o negócio da linha do tempo, ela chama prática da linha do tempo, não é? A outra é terapia, né? Ela é prática da linha do tempo. Que os oficineiros contam a história de vida deles um para o outro, em grupos, né? E no fim, que eles terminam, eles já contaram a história deles toda. Aí eles têm uma atividade que chama celular mágico. Na atividade do celular mágico, a proposta é assim: você recebeu um celular mágico e você vai enviar uma mensagem nesse celular mágico, e a mensagem que você enviar vai para todas as pessoas do mundo. Todos os seres humanos vão receber a mensagem do celular mágico. Então, a mesma coisa com você. Você recebeu esse celular mágico. Qual a mensagem que você envia para todos os seres humanos do planeta? Você tem que abrir o seu microfone que você fechou, e aí não estou te ouvindo. Uma mensagem para todos os seres. Pois é, às vezes eu fico lá pensando numa frase para mandar para o Instagram, já fico pensando para caramba, sabe? Imagina uma mensagem assim, dá para todos os celulares. Cara, eu nunca tinha pensado assim, te juro que eu não sei, cara. Eu acho que é uma mensagem que eu quero que todos saibam, entendeu? É exatamente isso, sabe? Não importa o que esteja te oprimindo, você pode, sim, se libertar, entendeu? E a liberdade começa aqui na tua mente. Então,
é bem assim, bem Matrix mesmo, bem Neo nesse sentido, que é assim que ele fala. Ele fala, pô, aliás, o Morpheus fala para ele, né, no filme, Macar, liberte a sua mente, que o resto vem depois, entendeu? Essa acho que é a mensagem que eu mandaria nesse momento para o mundo, cara, para o mundo que, por incrível que pareça, se acorrentou nisso daqui, entendeu? Por incrível que pareça, mas se acorrentou de uma forma e a gente está vivendo uma nova era da escravidão, onde é uma escravidão sem corrente, percebe? Sem chicote. E as pessoas pagam pela própria ferramenta que as aprisiona. É muito, muito louco. Muito louco. Beleza, entendi. Wesley, agradeço demais a sua entrevista aqui, a sua colaboração, e te convido num outro momento para a gente aprofundar, falar mais. Bora lá, cara. Bora lá. Sobre principalmente as questões da PNL, que eu acabei entrando tão a fundo, que é bem interessante, bem útil para as pessoas ouvirem num áudio. Cara de sacanagem, o cara vem me perguntar de filosofia, olha só, velho. É só pergunta filosófica. Eu te perguntei, não é filosofia, é autoconhecimento, né? Aí, como aqui a gente estuda, essas perguntas que eu te fiz, eu recebo e a gente estuda essas perguntas e as respostas. Então, Marcelo, eu que agradeço, muito obrigado, cara, pela convite, adorei estar aqui, tá? Perguntas legais, alguns temas que eu já tinha refletido muito, outros não. E, cara, que legal, obrigado. Só chamar, velho, só chamar, tamo aí, tamo junto, é nóis. Então, Wesley, mais uma vez, muito obrigado, agradecido. Agradeço a todos que estiveram aqui. Desculpa os problemas técnicos. Amanhã eu vou publicar isso aqui no podcast no YouTube. Embaixo lá do podcast do YouTube, você que está assistindo aí, ouvindo o podcast no YouTube, vai estar o contato do Wesley para quando quiser entrar em contato com ele, está aí na descrição aqui embaixo. Eu vejo todo mundo fazendo assim. Aprendi a fazer. Legal. Bom, gente, então, agradeço. Obrigado, espero que tenham curtido. Valeu. Boa noite. Prossigamos. Boa noite, gente. Obrigado.